será projetado em nosso telão. Eu vou pedir apenas um pouquinho pedir desculpas àqueles que vão nos acompanhar, que estão nos acompanhando de casa, que pela tecnologia improvisada não conseguirão ver ao telão, mas o importante mesmo é que vocês acompanhem conosco a leitura bíblica e exposição da palavra do Senhor. Está aí nessa última mensagem que queremos compartilhar com vocês, irmãos e irmãs. Vou pedir para que vocês encontrem o texto que está projetado aí no nosso telão, a referência, Gênesis capítulo 26, a leitura inicialmente do verso 1 e vou seguir até o verso de número 7, depois faremos uma pausa, ou na verdade vamos pular alguns versículos, caminhando lá em resumo, também do verso 17 até o verso 26, aliás 25. Gênesis capítulo 26, verso 1 até o verso de número 7, e depois na sequência 17 a 25. O tema que queremos refletir com você, irmão, com você, irmã, está aí: o conflito de gerações. Você encontrou Gênesis 26, amém? Amém. Diz assim esta tradução que estou utilizando: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar, portanto obedeceu e ali permaneceu. Verso 7: quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer, aspas, é minha mulher, porque pensava deste modo: os homens deste lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Até aí. Agora, na sequência, 17: então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que havia sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinham lhe dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Verso 22: partindo dali, Isaque cavou ainda um outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali o altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali ainda um quarto poço. Até aí, vamos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração, pedindo direção do Senhor para compreendermos e acolhermos a palavra bendita do nosso Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso que temos reservado para a reflexão da Tua palavra. Reconhecemos, ó Pai, a nossa absoluta dependência
do Teu Santo Espírito, dotando-nos, ó Pai, de não apenas habilidade intelectual a cada um de nós, mas também, especialmente, sabedoria vinda dos altos céus, e também, ó Pai, de humildade, fé e esperança, para acolhermos a Tua palavra, Senhor, crendo que ela é a palavra do Senhor, a porção do Senhor, para a vida de cada um de nós que aqui estamos, e também daqueles e daquelas que de casa nos acompanham. Que seja, ó Pai, um tempo de reflexão, ó Pai, de inspiração. Sabemos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito não apenas abre nossos corações e mente, mas também, ó Pai, renova as nossas forças e vigor, para que possamos, ó Pai, não apenas aprender, ó Deus, receber a Tua palavra, mas também em momento oportuno colocá-la em prática em nós mesmos, em nossa casa, em nosso cotidiano e, sobretudo, ó Pai, crendo que a partir de nós, muitos outros e outras podem ser também por ela impactados. É o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus, nosso bendito Salvador. Amém. Conflito de gerações. Nesse último momento da nossa reflexão, eu quero compartilhar com vocês esse tema. Antes, a gente vai ver um vídeo, 16 segundos só. Depois a gente vai colocar no grupo, para que eles acompanhem. Eu vou colocar no meu Facebook, onde está sendo transmitida essa mensagem, e depois também no WhatsApp da igreja. Um vídeo de 16 segundos para você descontrair, para atender a esse tema que nós queremos compartilhar. Será projetado aí? É agora com o celular. Nós precisamos ministrar uma Bíblia. O que resolve na vida da gente é a palavra aplicada. Tem pastores que não estão mais ministrando com a Bíblia. É agora com o celular. Nós precisamos ministrar uma Bíblia. Isso aí, obrigado. Nós temos aí o pastor José Carlos. Imagino que pela imagem que a gente vê daquela pessoa, eu chuto ali uns 80 anos para ele, um homem vigoroso, e de uma geração bastante, a gente pode considerar, bastante passada. Hoje, até mesmo brincando com a minha sobrinha, e emprestei para ela a minha Bíblia de reserva, a Bíblia impressa. Eu mesmo tenho por hábito, às vezes, na correria do dia a dia, andando de moto, a Bíblia que eu uso é a Bíblia do celular, mas se a gente for perguntar para o pastor José Carlos qual a opinião dele sobre isso, ele vai dizer que pastor, para ministrar a palavra, tem que estar com a palavra de Deus, a Bíblia impressa. É uma geração passada, aliás, bem passada, no sentido aí de 60, 70 anos de caminhada com Deus, usando a Bíblia impressa. A geração de hoje acha que a Bíblia não necessariamente precisa ser impressa ou impressa. Pode passar. Um outro detalhe para a gente pensar sobre esses conflitos de gerações. Pode passar. A próxima imagem está aí. Eu quero continuar chamando a sua atenção. Quem está certo? Os idosos ou os jovens? Os pais ou os filhos? Pensando em conflito de gerações, irmãos. Quem de nós nunca passou por isso em casa? Quem de nós, presbítero Milton, no conselho da igreja, não passou por isso? Uma geração que vem chegando com ideias novas, brilhantes, muitas vezes com críticas às gerações passadas. E quantas vezes os jovens dizendo que, olha, nós é quem temos agora a direção para a igreja. Por vezes os idosos, mais experientes, querendo dizer o mesmo para eles: não, vocês não sabem de nada, nós é quem temos a direção para a igreja, porque afinal de contas, por graça e misericórdia, nós a trouxemos até aqui. Então a gente vai nesse debate sempre quase que interminável. Quem tem razão?
Quem está certo? Os antigos ou os novos? Pode passar. Nessas 4 palavras que estão transpostas aí, ou pelo menos projetadas no nosso telão: evolução, revolução, e aí 2 elementos da pessoa humana: pessoas conservadoras e pessoas reacionárias. Evolução dá o sentido de avanço, revolução dá o sentido de superação de coisas passadas. Outro dia falamos aqui da comparação entre a carta escrita à mão, um pedaço de papel, e hoje as redes sociais, ou pelo menos o WhatsApp. Mais de 1 bilhão de pessoas na face da Terra já baixaram esse aplicativo. 1 bilhão de pessoas. Hoje é praticamente impossível as pessoas trocarem informações utilizando um método antigo da carta e papel. Aliás, de caneta e papel. Então é uma revolução. Por quê? Porque aquele modelo de comunicação ficou para trás. Quase que ninguém mais utiliza. E o conservador? O conservador é aquele maduro que não abre mão da tradição, que tem cuidado em preservar aquilo que faz todo sentido para a família, para a igreja, para os valores que ele tem construído em sociedade. E o reacionário é aquele que é o famoso sabotador, né? Tudo que é novo, ele se levanta para destruir, porque na cabeça dele o que é novo sempre vai atrapalhar o que é antigo. Algumas ilustrações você pode passar, e por favor, exemplos, né? Quem viu esse filme? O Menino que Descobriu o Vento. Está lá na Netflix, se você puder, ou tem no YouTube também, eu recomendo. Ali 2 gerações em conflitos, presbítero Marcos. Um menino, eu imagino que talvez 12 ou até no máximo 14 anos, numa vida difícil na África. Eu não vou dar spoiler aqui, não vou antecipar o filme, mas neste filme, diaconisa Vera, o menino de 12 anos, imagino que 12 anos, estava correto, ele estava certo. E o seu pai, por falta de conhecimento, e não porque era ignorante, porque a vida não lhe deu a oportunidade de conhecer aquilo que o menino de 12 anos já conhecia. Mas houve um conflito, e que demorou-se muito tempo, trouxe muitos traumas naquela dura família, difícil vida familiar, para que o novo pudesse chegar, e não apenas chegar, mas fazer uma revolução. Inclusive, este invento salvou a vida de milhares ou centenas de pessoas daquele bairro tão seco, ou no caso pensando na terra. Aí você fica pensando comigo: pastor, mas então os jovens têm sempre razão? Próximo, um outro filme. Quem assistiu a esse filme? Alguém assistiu? Um senhor estagiário, ou o estagiário? Eu também recomendo. Estou fazendo propaganda aqui, não estou vendo royalties não, viu? Da Netflix, mas eu recomendo. Ali uma jovem, muito jovem, mega empresária, bem sucedida, mas totalmente estabanada, e precisava de alguém como esse, um aposentado de quase 80 anos. Pensa numa vida todinha, Marlene, organizada, que cada detalhe da sua vida tinha ali, já um plano. Se você gostar do filme, você pode dizer: está vendo, pastor? Eu estou dizendo que quem tem razão são os antigos. Próximo. Imagine: não, os pais sempre têm o melhor a ensinar para os seus filhos. Será? É uma ilustração. Imagine que do seu lado, na figura masculina, está o seu pai, e do outro lado está a sua filha. Você sabe o que vai acontecer. Será que os filhos devem sempre, Dona Maria do Carmo, será que os filhos devem sempre imitar aos pais? Será que os pais têm sempre razão? Fazer uma pausa. Por que essa palavra, talvez você esteja perguntando, pastor, por que essa palavra para 2023? Porque quem sabe, irmãos e irmãs, no meu coração veio esta preocupação. Quantos traumas nós trouxemos para 2022 que poderiam ter sido evitados? Traumas no casamento, como quando o homem acha que sempre a última palavra tem que ser a dele no casamento, que ele está sempre certo. Quantos traumas porque a mulher muitas vezes acha que também da casa ninguém melhor cuida do que ela, das finanças e tantas outras áreas da vida humana, na relação com os filhos, na relação com as prioridades da vida, do ano, de janeiro, de fevereiro, de março, por aí vai. Quem sabe, irmãos e irmãs, muitos conflitos de gerações, também de relações sociais, relações familiares,
poderiam ter ficado lá para o ano de 2010, 2005, 2000, mas nós insistimos em trazê-los até aqui, correndo o risco de continuar com eles em 2023, portanto, continuando a ferir uns aos outros. Sim, nem sempre os pais têm razão, e isso é bíblico. Nem sempre os pais têm razão. Próximo. Igreja. Ah, meu Deus do céu, que difícil pensar na figura da igreja. Qual é a igreja padrão que todos devem ir e frequentar? Se você pergunta para alguns, e eu corro o risco de estar entre esse primeiro grupo, qual é o padrão de igreja que o senhor gostaria de frequentar e pastorear, e estar junto? Eu vou dizer, talvez, né, porque eu fui criado desde criança assim, numa igreja mais litúrgica, mais centrada na palavra, uma liturgia que tem uma direção do começo, meio e fim. Está aí a nossa igreja mãe, representa muito bem esse modelo de culto. Aí você, o jovem, fala, já passou, próximo. Tem igreja assim hoje, que às vezes, se entrar o Marcos ali, né, na minha idade, um pouquinho mais, na verdade o Marcos entrou um pouco mais antigo, né? Ele não igreja, mas ele vai dar fama, nunca foi lá. Não vai blusa vermelha, blusa azul, verde, e aí tem que sair lá fora para ver se entrou mesmo na igreja, não entrou do lado, né? Às vezes tem bar do lado da igreja, tem isso em São Paulo, né? Mas há muitos que acham que esse é o modelo de igreja. Talvez as novas gerações achem que o modelo adequado de igreja é um modelo como esse, por exemplo. Tem mais algum? E aí nós voltamos então para o tema da nossa reflexão. Conflito de gerações. Abra comigo um texto da palavra, lá vizinho de Salmos, um pouco mais à esquerda, o livro de Esdras. Vou dar um tempinho para você, não é um livro tão fácil de ser encontrado, mas abra lá, Esdras, no capítulo de número 10. Encontra Salmos, depois vai voltando para a esquerda, você vai encontrar aí Esther, Neemias, Jó, Esther, Neemias, e depois vizinho de Neemias, vizinho da esquerda, você vai encontrar o livro de Esdras, no capítulo de número 10. Conflito de gerações, quem tem razão? As gerações passadas, os idosos, os pais, os avós, os antigos presbíteros, os antigos pastores, ou os jovens, descolados, amantes e seguidores de gírias, palavras muitas vezes que são construídas a cada semana, palavras novas. Quem tem razão? Será que isso é só de agora? Ou já é de um tempo? Inclusive, na própria Escritura podemos encontrar exemplos semelhantes. Veja, Esdras no capítulo 10, eu vou ler para você o primeiro e o segundo versículo, você acompanha. Depois eu vou ler ainda o verso 5, depois o verso 8 e também o verso 15. Esdras capítulo 10, você encontrou? Amém? Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse assim a Esdras, um dos principais líderes naquele momento em Israel: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos desta terra. Mas quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Agora corra lá para o verso de número 5. Então Esdras, depois de ouvir aquela palavra de Secanias, tomou essa decisão, verso 5. Então Esdras se levantou e fez com os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, jurassem que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Qual era a palavra? Verso 8, você vai saber. E que se alguém em 3 dias não viesse segundo o conselho dos chefes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio. Verso 15. Apenas Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tikva, se opuseram a isso, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Bom, o que esse texto quer dizer?
depois do exílio de 70 anos de cativeiro, que o povo tinha sido tirado da sua terra, os idosos, os mais experientes, entenderam que a causa daquele sofrimento de 70 anos de cativeiro foi porque eles tinham sido desobedientes à palavra e se casado com mulheres que não eram judias. E para corrigir o problema, os idosos tomam a decisão: abandonem aqui, antes de entrarem na terra do Senhor, abandonem os seus casamentos mistos, abandonem com aperto de mão essas mulheres que não são judias e os filhos que com elas vocês tiveram. Os idosos tomaram essa decisão. Tente imaginar a situação. E os mais jovens, liderados por Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, e ainda acompanhado por Mesulão e por Sabetai, eles, mais jovens, não concordaram com a decisão, mas foram votos vencidos, porque isso se fez. E aí a pergunta que se faz no contexto posterior resolveu o problema do pecado humano? Não resolveu. Tomaram essa dura decisão, Ruth, entraram em Jerusalém, entraram em Israel e continuaram pecando. Portanto, abandonaram mulheres e filhos e o pecado não foi tirado de dentro do coração daquele povo. Com o passar do tempo, entendeu-se que foi uma decisão humana e não dirigida pelo Senhor. Um outro texto, abra comigo, 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. E se você que tem um pouco mais que a minha idade que está aqui acompanhando, 50, 60, 70, 80 anos, temos aqui irmãos e irmãs com essa idade. Pastor, o senhor está tirando aí, uma opinião para favorecer aquele da sua idade, ou até menos que a sua idade. Será que apenas idosos erraram? Ou jovens também erram? Veja, 1 Reis, capítulo 12. Amém? Verso 1. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Roboão era, no caso, o herdeiro, ou ali o filho que deveria herdar o trono de Salomão, seu pai. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Seu pai, no caso Salomão, olha, foi um rei duro, difícil. Agora um dos líderes daquele povo está falando com o jovem rei Roboão, que está acabando de ser entronizado. Então, de novo, verso 4: o seu pai nos impôs um pesado jugo, alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. O jovem Roboão respondeu assim: vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo foi. O rei Roboão, o jovem rei Roboão, verso 6, foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? No caso, o jovem foi se aconselhar com os anciãos, portanto, os homens idosos, experientes daquele tempo. Verso 7, eles disseram: se hoje o Senhor rei se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens, ou seja, desculpa a expressão, tá, querido? Esses velhos são ultrapassados, não sabem de nada. Vou conversar com a minha galera que fala a minha língua, que sabe tudo. Vou conversar com eles. Então, verso 8: Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham, jovens? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhes impôs e pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um pesado jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou com vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões.
Então nós voltamos à nossa reflexão. Conflito, Cleide, de gerações. Quem tem razão? Os pais, os idosos ou os jovens, os filhos, os adolescentes? Não vou responder ainda. A Bíblia vai te mostrar os dois caminhos. Há momentos que pais acertam, há momentos que pais, mesmo idosos, erram. Há momentos que filhos jovens, você conhece o texto, por exemplo, o texto de 2 Samuel, daqui a pouco eu vou citar, o jovem menino Josias, com 18 anos de idade, toma uma decisão contrariando tudo aquilo que aprendeu dos seus pais. Estava certo? Então quem tem razão? Abra comigo o texto de Provérbios, capítulo de número 13. Provérbios, vizinho da direita, primeiro vizinho da direita de Salmos. Provérbios, capítulo 13. Quem tem razão? Idosos, as antigas gerações ou os jovens? Provérbios, capítulo 3, primeiro vizinho da direita de Salmos. Capítulo 3 de Provérbios. Conflito de gerações. Quem tem razão, igreja? Os idosos, os pais e avós, ou os filhos e netos, jovens? Mais um pouquinho sobre esta reflexão. Provérbios 3, a partir do verso 1. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço. Então, amarrar o que? Bondade e fidelidade. Se o seu pai, é muito comum hoje, jovens de meia idade, no caso eu, recitar isso. Hoje mesmo eu falei isso em casa, mas em casa tem que imperar o modelo do meu pai, do meu avô, da minha mãe, que era ali na dureza. Você pode ser bondoso, bem diferente do seu pai, e não ser fiel a Deus. Você pode ser fiel a Deus e muitas vezes ali duro, como o pai que o seu pai foi. Verso 3, vamos continuar. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das obras e das outras pessoas. Olha aí, quem tem razão? Vem agora o ingrediente a partir do verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu tenho razão, pastor. Talvez o jovem falando, eu que estou certo, meu pai é atrasado. O pastor da nossa igreja é muito idoso, é muito velho, está ultrapassado. Será que você nunca ouviu isso? Eu já, e muitas vezes. Às vezes até já pensei também, porque já fui mais jovem do que ainda sou hoje. Já passei por isso. Uma adolescente ali de 18, 20 anos de idade, achando que está certo, passou de 40, 50 anos, 60 anos, 20, 30 anos de ministério, o pastor não sabe nada. E quem tem razão? Por vezes nós, independente da cor do nosso cabelo, do estado do nosso cabelo, ou da nossa cabeça, que no meu caso poucos têm, podemos estar certos, podemos estar errados, mas para sempre estarmos certos, para nunca errar, independente da idade que tiver que viver, precisamos estar sempre irmanados na palavra do Senhor, porque aí vem o verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor, olha só, reconheça, veja Deus, veja o Senhor em todos os seus caminhos e Ele indicará o que? Os seus caminhos, as suas veredas. Não, olha que coisa linda no verso 7, não seja sábio ou inteligente, entendido aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo, refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor, honre a Deus com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina de Deus,
nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Portanto, para a gente não se demorar, querendo terminar essa brevíssima reflexão, voltemos lá para o texto de Gênesis para a gente concluir esta reflexão sobre conflitos. Gênesis 26, no verso 1, um primeiro desafio para você pensar. Você que está nos acompanhando de casa, com o tema conflito de gerações, não importa a idade que você estiver. Em qualquer idade, irmãos e irmãs, igreja, estaremos sujeitos a conflitos, a crises e problemas. Então, no primeiro momento que eu quero compartilhar com você é, diante do conflito, busque a Deus e não culpados. De novo, diante do conflito, diante da crise que você tiver que enfrentar em 2023, não comece buscando culpados. Comece buscando a Deus. Seu filho foi um problema para você em 2022. Você viu muitas vezes problemas que aconteceram na sua casa, viu nele a culpa, ele foi o responsável. Talvez a palavra dizendo para você nessa noite, olha, então a receita é não continue buscando culpado. Encontre a solução, mas no Senhor. Sabe por quê? Volte lá os seus olhos para o texto. Gênesis 26, verso 1. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Gente, olha que coisa linda. O texto é muito didático e diz o seguinte: olha, agora é Isaac. Presta atenção, igreja. Agora é Isaac, mas o mesmo problema que Isaac está naquele tempo passando, o seu pai já havia passado lá num outro tempo. Isaac nem era nascido ainda, Abraão teve o mesmo problema. E foi um problema, Paulo e Ruth, tão grave, que aquilo certamente virou um tema familiar. Era uma história de família. E tão importante que mais tarde ela vai ser contada. E por coincidência, mas por providência de Deus, foi acontecer também quase no mesmo lugar, um pouco mais adiante, também com o próximo filho chamado Isaac. Por isso, irmãos e irmãs, muitas vezes, problemas que aconteceram lá no passado com os nossos pais, foram tão importantes, ou tão significativos, que a família vai carregando os traumas, as consequências e também as acusações de culpas anos a fio. E passa o tempo todo procurando encontrar alguém para apontar o dedo e dizer: olha, a causa dessa desgraça, por perdão da palavra, desse sofrimento, dessa tristeza, dessa pobreza material, a causa foi o meu avô que tomou uma decisão infeliz. A causa foi do meu pai que não preocupou-se com o futuro e tomou uma decisão infeliz, e hoje nós estamos aqui nessa situação difícil. Irmãos e irmãs, isso quase que pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Estou fora da igreja porque meu pai, quando era jovem, também saiu da igreja. Já ouvi isso como pastor. Eu me separei porque também meu pai se separou, então fiquei traumatizado. A gente como que vai encontrando essa síndrome de Adão, tentando encontrar os culpados sempre no passado. E não importa se seja pai, mãe, avô, se nos for conveniente, a gente os culpará. Para 2023, irmão, irmã, diante das crises que porventura você vier a passar, retarde o tempo ou a experiência de ficar procurando culpados. Não busque os culpados, busque a Deus, porque todos nós estamos sujeitos aos erros. Não importa a idade e nem o tom do cabelo que a gente tem na cabeça. Idosos erram e erram feio, mas também acertam e acertam muito bem. Jovens erram e erram feio, mas também acertam e acertam muito bem.
Pastor, então qual é o segredo? Não é segredo, é receita. Qual é o segredo? É ouvir sempre o propósito de Deus. Qual é o propósito do Senhor para esse momento? Porque na primeira ocasião a gente pode pensar, a experiência, abra comigo o texto de Gênesis, volte um pouquinho antes, capítulo 12. Seria muito cômodo, Bruno, para Isaac agora dizer: olha, meu pai passou por isso, então eu vou imitá-lo. E se eu errar, azar da situação, porque meu pai fez o mesmo no passado. Quando você encontra o capítulo 12 de Gênesis, você vai perceber que situação semelhante viveu Abraão, pai de Isaac. Capítulo 12, vou ler para você o verso 10. Havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse assim a Sara, no caso, a mãe, mais tarde seria a mãe de Isaac: olha, você é muito bonita, Sara. Vamos dizer que você é minha irmã e não minha esposa. Olha que coisa interessante. Problema semelhante, trauma semelhante, no futuro aconteceria também com o filho, com Isaac. Por isso, irmãos e irmãs, não adianta para 2023 a gente ficar buscando nos escombros familiares os culpados disto e os culpados daquilo. Para 2023, quem sabe a palavra dessa noite é: vamos buscar mais a Deus, amém? Amém. Vamos perdoar nossos pais que erraram, vamos perdoar nossos filhos que erraram, vamos colocar o perdão do Senhor, que é sempre divino e perfeito, sobre essa história e colocá-la no mais profundo abismo e não mais lembrar. Vamos nos construir todos juntos em família, entendendo que todos nós, volto a dizer pela terceira vez, independente do tom de cabelo que você tem, todos nós estamos sujeitos ao erro, principalmente quando nós nos distanciamos dos princípios do Senhor. Idosos podem se distanciar dos princípios do Senhor, jovens também. Portanto, se você recorrer ao primeiro slide que nós colocamos, aliás, o segundo, quem tem razão, jovens ou idosos? Os dois podem ter e os dois podem não ter. Os dois terão razão quando imitarem o Senhor, na sua palavra, Provérbios 3 que temos aqui. E os dois perderão a razão quando não seguirem Provérbios 23, mas sim a sua própria opinião. Eu estou certo porque eu sou o dono da casa. Eu estou certo porque eu sou o pai. Eu estou certo porque eu mando aqui. Não. Você vai estar certo quando você estiver imitando o princípio da palavra do Senhor. Amém? Amém. Você, jovem, estará certo quando você estiver imitando o princípio da palavra do Senhor. Vamos terminar? Abra comigo mais um texto que eu prometo é o último. Juízes, capítulo 6, vizinho lá de Deuteronômio. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, você vai encontrar Josué em seguida e depois Juízes. Juízes, no capítulo 6. Juízes, no capítulo 6, versos 25 a 27. Juízes, capítulo 6, versos... eu vou ler a partir do 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai. Presta atenção, igreja. Leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto do altar. Para um pouquinho. Imagina o seguinte: uma família de crente, mas que o pai, portanto o progenitor, o mais idoso, o mais experiente, no momento de crise, ele entendeu, o presbítero Jaqueline, que deveria seguir ali um reforçozinho para a sua fé cristã. Vamos imaginar assim: não está dando muito certo aqui na igreja, vamos fazer aqui um remendo. Então o pai de Gideão começou a adorar o deus Baal, construiu um altar dentro da casa dele, vamos pensar assim, e com o filho já grande, vendo toda aquela situação, Deus aparece a Gideão e dá a ele essa revelação: olha, vai lá na casa do seu pai, presta atenção, igreja, está aí no texto, você pode conferir, vai lá na casa do teu pai
contraria a autoridade dele, quebra aquele altar, derruba tudo, e aquele boi de 7 anos, o segundo boi, que está guardado para ser oferecido a Baal, ofereça a mim. Tente imaginar, Paulo, você fazendo uma coisa dessa, né, com o seu querido pai. Imagina, que é baiano, nordestino, bravo, né? E aí, respeita o meu pai, que é um homem firme, sério, dono de tudo, ou eu respeito a Deus, ou eu ouço a Deus? Percebe o conflito? Esse foi o conflito, dona Débora, que Gideão teve que enfrentar. Quem está certo? O meu pai, que é o chefe da casa, só porque ele é o pai, só porque ele é o experiente? O que fazer, igreja? Sabe o que fez Gideão? Acompanhe comigo, verso 26. No alto desse lugar fortificado, faça para Deus, o Senhor, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. O que fez Gideão? Verso 27. Levou 10 homens dos seus servos e fez como Deus lhe havia falado. Mas porque teve medo, imagina, do seu pai, o que ele fez? Eu já sei, eu vou de madrugada, meu pai está dormindo, quando ele acordar está feio. Irmãos e irmãs, vamos terminar. Ele vai contrariar o seu pai, ele quebra aquele altar dentro da casa do pai dele, que era a casa também que ele habitava. Por quê? Porque o pai dele tinha desviado do caminho do Senhor. Portanto, você, pai, quando desvia do caminho do Senhor, não é porque você é pai e é idoso que você estará sempre certo. Talvez o seu filho esteja mostrando o caminho certo que você, pai, deva seguir. E o contrário também é verdadeiro. Não é porque é jovem, descolado, que estudou mais, que leu mais, que fez faculdade, que fez pós-graduação, que estará certo. Nós só estaremos certos, independente da idade que temos, quando a gente estiver sempre com o nosso coração, olhos e ouvidos atentos à palavra do Senhor. Sendo assim, não importa se é pai, avô, jovem, adolescente, estaremos certos se Deus caminhar a nossa frente. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus.